você acha que aquela fraude da Americanas não tem nada a ver com o seu negócio? Que aquilo ali é coisa de empresa grande que não pode acontecer numa empresa do porte da sua? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como esse tipo de fraude pode impactar no negócio de qualquer pessoa e como você, empresário, deveria estar preocupado na sua empresa em acompanhar a contabilidade da forma correta. Nos últimos dias, surgiram novidades sobre o caso da Americanas. No início desse ano, com a entrada do Sérgio Rial como CEO da empresa, foram descobertas uma possível divergência de 20 bilhões de reais nas contas de fornecedores no endividamento da empresa. A partir disso, ele pediu demissão, continuou como conselheiro da operação, mas a Americanas entrou num processo de investigação, tanto que a gente não tem no site dela o resultado de 2022. Porém, o que aconteceu agora foi que eles declararam, a partir de uma nota, de um fato relevante, que de fato, sim, houve uma fraude e tentaram explicar um pouco dessa fraude. Lá na época, eu fiz um vídeo explicando, mostrando na demonstração deles, no balanço, que aqueles valores não poderiam estar ali dentro. Algumas pessoas alegaram que os valores estavam, que estavam contabilizados em contas divergentes, mas não era possível a gente encontrar 20 bilhões dentro do balanço deles. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora um pouco é como que isso aconteceu de fato a partir das informações que eles declararam agora. E eu continuo afirmando categoricamente, esses valores não estão apresentados no balanço. Eles podem ter sido passados, eles podem não refletirem imediatamente no endividamento, mas, ao meu ver, esses valores não estão refletidos e na hora que essa informação entrar de fato no balanço, vai aumentar as dívidas deles em pelo menos 20 bilhões. Eu sou o Carlos Pires e hoje eu vou detalhar as últimas informações sobre o caso Americanas, porém, do nosso modo, de forma técnica, de forma consistente e com base em dados e números. Porque aqui no canal a gente sempre fala da mesma coisa, gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente iniciar o vídeo, só lembrando, para você que está assistindo, que gosta aqui do canal, a gente vê pelos números, pelos indicadores aqui, que praticamente 95% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos. Então vou te pedir, se você gosta do material, se você acompanha aqui, dá o like no vídeo. Se você não gosta, não precisa dar o like não. Comenta aqui embaixo e fala por que você não gosta. E se você achar interessante, compartilha. Vamos fazer com que esses vídeos, com que o nosso material ultrapasse, né, fure a bolha de quem gosta de gestão, quem gosta aqui de contabilidade como ferramenta de gestão, e mais pessoas entendam disso que a gente fala, que é a contabilidade como ciência, contabilidade como ferramenta mesmo de gestão. Sem mais delongas, vamos falar aqui do que aconteceu. Aqui, eu estou com o balanço, o último balanço aberto, o último balanço que eles divulgaram, que é do final de 2022, penúltimo trimestre, né, terceiro trimestre. E eu lembro que em época eu falei que não tem como a gente ter 20 bilhões aqui em fornecedores que foi mal contabilizado, que tem aquela clássica fala que é contabilizaram dívidas de fornecedores, dívidas bancárias, são endividamentos, que não é um endividamento operacional, que a tratativa é muito diferente, em dívidas de fornecedores. Uma vez que fornecedor é uma dívida operacional, que está no giro da empresa ali, então a visão do empresário, a visão do investidor é diferente. Se eu vejo uma empresa endividada em fornecedores, eu sei que aquilo ali é giro. Eu vou comparar com estoque, com volume de vendas, com N fatores. Agora, quando eu vejo ela endividada com financiamentos, com empréstimos, eu deveria ver dinheiro em caixa, ou investimentos, ou algo que refletisse a entrada desse capital. Quando você pega um empréstimo e não é para investimento, se ele não tiver no seu caixa, você está arcando com despesas. Ou seja, despesa ela consome o dinheiro. Se você paga um investimento, você tem um ativo. Se você compra um estoque, você tem um ativo. Se você paga uma despesa, esse dinheiro não está mais dentro do seu caixa. Então, se você está pagando despesa com empréstimos, muito provavelmente você está tendo prejuízo. Então, essa era a visão. Eles achavam que muita gente falou que tinha valores que deveriam estar como endividamento e estão como fornecedores. Mas não é bem isso. O que eu entendo aqui, vendo que em fornecedores eu tenho 5 milhões, não tem como ter esse valor, 5 bilhões, né? Em exigível de longo prazo eu tenho mais 2. Em empréstimos, tudo bem, eu tenho 12 bilhões. Mas o que era dito é que deveriam ter 20 bilhões, que deveria estar em empréstimos, e estava em fornecedores. Porém, quando a gente vem aqui nesse último fato relevante que foi liberado, precisamente nessas duas partes aqui, o que eles dizem? Contrapartidas contábeis de contratos de VIPC
artificialmente criados. O que é um contrato de VPC? É um contrato de verba de publicidade compartilhada. Vou te mostrar exatamente o que é isso. Vamos entrar aqui nas lojas americanas. Quando você vê aqui um especial de bebês, eu acho, né, que o marketing está cada dia pior. Quando eu entro direto na Americanas, tem algumas promoções que estão aqui em destaque. O que acontece? Isso aqui faz as pessoas comprarem. Então assim, quando você vê 50% de desconto, você vai clicar. Quando você clica, tem alguns produtos aqui específicos. Então, tem Pampers, tem Huggies, tem outras fraldas aqui, Turma da Mônica, tem alguns produtos. Então, a verba compartilhada é para isso aqui. Olha, você me paga X ou me dá um desconto que eu vou colocar o seu produto em destaque. Tanto aqui, quanto também na própria loja física. Se eu procuro aqui por lojas americanas e venho imagens, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esses produtos que estão aqui em destaque, por exemplo, na altura dos olhos, perto do caixa, todos esses produtos a gente sabe que eles são mais comprados. Isso aqui é uma estratégia de venda. Simplesmente porque aqui aparece sempre promoção, valores reduzidos, que você vai tomar a decisão de compra por impulso. Então, para você ter produtos aqui nessas áreas, na altura dos olhos, próximo do caixa, normalmente você tem que pagar uma verba de publicidade compartilhada. O que acontece? Gente, o marketing, ele é uma estratégia, é uma ferramenta, é quase uma ciência que foca em tentar convencer as pessoas a comprarem. Você não compra as coisas simplesmente porque você precisa. Você compra por impulso, na maioria das vezes. Então, isso é estudado. Quando você tem, por exemplo, um supermercado, aqui em BH tem um supermercado muito grande, que ele tem lojas em vários locais, e ele fez uma publicidade se posicionando como um supermercado barato. Então, ele tem um público lá dentro. É quase como o Google, como a internet, o Facebook, ele tem um público ali dentro, e ele vai colocar o seu produto lá em exposição, e ele vai ser vendido. Porque a principal dificuldade que uma indústria tem é levar o produto até o público. E para isso serve o varejo, pelo menos no formato que a gente entende hoje. Então, o supermercado, quando ele tem muitas lojas, ele já entendeu que ele tem capilaridade. Então, ele cobra do fornecedor verbas para estar ali dentro. Então, por exemplo, você quer sair nesse supermercado, você quer sair no jornalzinho, você vai pagar uma verba, porque ele vai colocar lá como promoção. E ele vai falar, então você vai ter que dar um desconto para eu colocar uma promoção pesada para vender muito. Você quer estar numa gôndola mais exposta, ou se você quer criar uma ilha lá dentro, você vai pagar. Você quer, por exemplo, vender com a marca dele. Você vai ter que pagar royalties, você vai ter que pagar antecipação, tudo. Então, os supermercados hoje, eles são negócios. Supermercados, lojas americanas, todas essas grandes lojas de varejo se tornaram, na realidade, negócios estratégicos quando o assunto é distribuição. Muito mais do que o assunto de fato como negociação, venda, convencimento. Tanto que aqueles produtos que a gente não compra tanto mais em loja física, as lojas começaram a desaparecer. Por exemplo, eletrodoméstico. Pequenos gadgets, a gente não compra isso mais em loja física. Por quê? Porque eu sei a qualidade, eu sei o tamanho, eu sei o que eu quero. Eu pesquiso na internet e compro pela internet mesmo. Então, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Ponto Frio. Aqui em Belo Horizonte mesmo tinha um quarteirão inteiro que era próximo de pontos de ônibus que não podia ter uma loja vazia. Chegava a ter uma Ricardo Eletro do lado da outra. No mesmo quarteirão tinha 2, 3 Ricardo Eletro, 2, 3 Ponto Frios, nesse mesmo região. Por quê? Colocar o produto ali dentro ia vender. Então, para colocar o produto em exposição, isso, entrava a verba de publicidade compartilhada. Entrei muito na caixinha, mas deu para entender, né? Então, voltando aqui, a gente entendeu o que é essa verba de publicidade compartilhada. Mas a gente precisa entender como que ela é contabilizada. É só para a gente fechar aqui, o que ele fez? Criaram artificialmente essas possibilidades. Ou seja, eu criei um desconto artificial de verba de publicidade compartilhada com os meus fornecedores. Qual o problema disso? Esse tipo de ferramenta não é auditada facilmente. Vamos pensar numa auditoria. Se eu quero auditar uma conta de fornecedores, o que eu vou pedir? Eu vou pedir principalmente notas fiscais, documentos fiscais, que vão demonstrar a contabilização nessa conta de fornecedores. Pagamentos, eu vou contabilizar com banco. Agora, quando eu falo de descontos, eu não tenho um documento fiscal base para um desconto. Porque se eu tiver um documento base para esse desconto, dependendo da situação, eu vou ter tributação sobre o faturamento. Entendeu?
Então, o que eles fizeram aqui? Eles utilizaram desses descontos, que pode ser um e-mail, pode ser uma carta, pode ser um acordo, pode ser um contrato. São vários documentos que poderiam dar base para esses lançamentos. Também teve a questão do lançamento de juros que eu já expliquei. Mas vamos entender isso aqui um pouquinho na prática. Eu fiz um desenho aqui que vai ficar mais fácil da gente entender. Vamos entender o seguinte. Como que funcionaria essa verba de patrocínio? Vamos entender por fases. Momento 1. Eu faço uma compra. O que ele vai fazer comigo nessa compra? Vou colocar que eu comprei aqui 15 mil reais de produto. Ele vai jogar 15 mil reais na minha conta de estoque e vai gerar uma contrapartida de 15 mil reais em fornecedores, ou seja, uma dívida. No caso, eu sempre recomendo, mesmo que você não vá pagar esse fornecedor a prazo, você pode ter pagado à vista, passa pela conta de fornecedores, a provisão e baixa o fornecedor conta banco. Fica mais bem estruturada a sua contabilidade. Depois, eu tenho o momento da venda. O que eu vou fazer? Vamos colocar que eu vendi os mesmos 15 mil. Eu vou vir aqui e vou fazer um débito na conta de custo de mercadoria vendida e vou fazer um crédito na conta de estoque. Esse crédito em estoque aqui, ele vai zerar a minha conta de estoque que estava aqui em cima. E esse custo de mercadoria aqui vai compor o custo da minha DRE. Porém, quando eu venho aqui e vou fazer um lançamento de verba compartilhada, o que eu vou falar? Olha, o fornecedor me deu 2 mil reais de desconto. Então, eu vou fazer um débito aqui de 2 mil reais de desconto de verba compartilhada, ou rebate, e eu tenho que ter uma contrapartida para isso. Porque se eu jogo isso em banco, não vai existir o ativo. Então, eu estou diminuindo uma dívida, tem que ter uma contrapartida. Eu posso jogar isso lá no PL, falando que é um resultado que foi gerado? Poderia, não estaria certo, mas pelo menos para o balanceamento contábil daria. Mas eu não posso jogar isso, por exemplo, no ativo, porque eu não tenho reflexo. Eu poderia jogar como um direito com esse fornecedor, mas no final das contas, alguma hora eu teria que baixar isso. Então, o que a gente faz? Desculpa, inclusive eu falei que eu poderia jogar isso como um direito, mas eu não poderia porque seria um crédito, né? Eu não tenho como jogar um crédito isso no ativo. Se eu jogasse no passivo, ia representar uma dívida. Eu preciso trazer isso por resultado, a não ser que eu jogue no passivo lá embaixo na conta de PL. Então, o que eu faço? Eu jogo em custo de mercadoria vendida. Então, eu jogo os 2 mil reais aqui em contrapartida. Isso faz com que abaixe a minha conta de fornecedores. Quando eu faço isso, a minha conta de fornecedor reduz. Então, se eu lancei artificialmente esses valores aqui de débito na conta de fornecedor, ou seja, não existe, eu fingi que existia um contrato, eu reduzo a minha conta de fornecedor e automaticamente eu também reduzo qual conta? A minha conta de custo. Reduzindo a minha conta de custo de mercadoria vendida, eu aumento meu resultado. Então, eu melhoro o resultado líquido. Vendo isso aqui na prática, vamos colocar aqui, vamos pensar no cenário simples. Fiz uma compra de 15 mil reais, vendi por 20 mil, com 7% de tributo sobre faturamento. Não vou tratar esse tributo sobre lucro, tá? Vamos tratar como se fosse um EBITDA. Despesas operacionais 5 mil, despesas administrativas 3 mil. Vamos ver uma DRE desse cenário aqui? Receita bruta, 20 mil reais. Receita, tributos sobre faturamento, 1.400, que seria os 7%. Receita líquida, 18.600 reais. Custos diretos, que seria aqui praticamente o CMV. Podemos colocar aqui praticamente o CMV. Custo de mercadoria vendida, os 15 mil reais. Despesas operacionais, 5 mil. Despesas administrativas, 3 mil. Nesse cenário, como estaria minha conta de fornecedores a pagar? Ela estaria exatamente com essa dívida aqui da minha compra, 15 mil reais. E se eu venho e faço um lançamento de um VPC, eu faço um lançamento de VPC de 30%. Aqui, eu estou com um resultado negativo de R$ 4.400, ou seja, meu resultado está negativo em 22%. O que eu vou fazer aqui é trazer esse VPC como um desconto. Eu criei, não existe esse desconto, eu fui lá e falei para minha contabilidade através do financeiro, olha, temos um desconto de 30%. Eu vou pegar isso aqui, vou apurar 30%. A contabilidade vai fazer o quê? O lançamento que eu expliquei aqui. Ela vai debitar fornecedor e pode creditar custos. Custos tem uma característica devedora, né? Então, vamos lá, o que eu faço? O meu fornecedor, subtraio dele o meu desconto. Eu fico devendo fornecedores só 10.500. E eu pego o meu próprio custo de mercadoria que foi apropriado e subtraio dele, eu vou somar aqui só por questões
de sinais, o valor. Então, o meu custo baixa para 10.500. Lembrando aqui, gente, custo e fornecedor tá igual só porque eu considerei o cenário que eu compro tudo no mesmo mês e vendo tudo no mesmo mês, tá? Mas meu resultado passa a ser positivo. Então, isso aqui é um movimento que eu acredito que foi feito neste cenário aqui, nessa primeira parte. Ou seja, criou-se 17 bilhões em benefícios de VPC. Então, isso ao longo de muitos anos. Essa conta aqui de fornecedores, ela iria aumentar em 17 bi. E esse resultado aqui dos anos anteriores, esse EBITDA ajustado aqui que está positivo, ele vai ficar negativo vários períodos. E automaticamente, quando eu tenho resultado negativo, o que vai acontecer? Reflexo no meu PL. Então, ele vai consumir esse capital social todo aqui da empresa. Como tem um capital social de praticamente 15 bi, ou seja, meu PL é os 15 bi que os sócios colocaram para abrir um negócio, ou colocaram, ou transformaram lucro em resultado, de fato, esses 15 bi aqui, o que eles têm? Na realidade, se hoje eu zerasse a empresa, pagasse tudo que eu devo e vendesse tudo que eu tenho a preço de custo, sobraria líquido, né? Porque tem os prejuízos aqui acumulados, reservas de lucro, 15 bilhões. Eu tinha 15.300, vai totalizar aqui em 15, praticamente 100. Se eu entro com mais 17 bi de custo, eu entro em custo, ele automaticamente já reverte isso aqui. Por quê? Quando eu entrar aqui no passivo, ele vai falar qual a contrapartida disso. A contrapartida disso é custo. Custo gera um resultado menor na DRE, a DRE que já está apertada fica negativa. Quando a DRE fica negativa, isso aqui, que são reservas de lucros e lucros acumulados, vai aumentar. Então, esse prejuízo acumulado que está aqui de 200 milhões, ele vai passar a praticamente 20 bi. Por quê? Eu só expliquei uma parte. Essa primeira parte do VPC, que foi apresentado recentemente, né? Porque na época eles só falaram de risco sacado. Em contrapartida, eles falam aqui mais de 3,6 bilhões em que? Juros das operações, que aqui é o risco sacado de fato. Vamos entender o risco sacado aqui nesse mesmo cenário? Como funcionaria o risco sacado aqui? Vamos colocar que eu tenho uma operação de compra. Eu tenho uma operação de compra que ela deveria estar em estoque lá 12 mil reais, ou 12 milhões, 12 bilhões, o que seja. Eu vou ter um crédito a pagar no fornecedor também de 12 milhões, 12 bilhões. Quando eu faço uma operação de risco sacado, o que eu faço? Vamos colocar que eu vou comprar iPhone. O iPhone custa 10 mil reais. Eu quero comprar 2 mil iPhones. 2 mil iPhones a 10 mil reais vai dar o quê? 20 milhões, se eu não estiver errado. O que eu vou chegar e falar com a Apple? Apple, eu quero 2 mil iPhones. Ok, então é 10 mil reais cada iPhone, 20 milhões. Ok, 20 milhões, mas eu tenho que te pagar em 6 meses. Não, 6 meses eu não aceito. Você trabalha com risco sacado? Ok, trabalho. Então eu vou fazer um contrato com o banco para pagar em 6 meses, mas eu te pago à vista. Você me dá um desconto? Ah, dou um desconto, ok. Vamos colocar, baixou para 19 milhões. Então eu tenho que pagar a Apple 19 milhões pelos 2 mil iPhones. Ok. Eu vou no banco e falo, olha, eu tenho um contrato aqui com a Apple, eu tenho que pagar para ela 19 milhões à vista, porém, eu quero fazer um risco sacado com você. Ela vai emitir uma nota contra a minha empresa, você me dá um contrato de 21 milhões, eu te pago em 6 meses. Ou seja, aquela dívida de 19, na realidade, ela virou a dívida de 21. Só que essa dívida de 21 é com o banco e não com a Apple, porque o banco pagou a Apple direto. E eu teria, então, nesse caso, 2 mil de juros. Vamos desenhar isso aqui para a gente poder ver melhor? Vou colocar aqui uma compra, por exemplo, de 2 mil. Não, nem vou colocar esse número aqui, vai confundir. Vou colocar uma compra aqui de 19 mil reais. Falei milhões, mas tudo bem. 19 mil reais em estoque. E eu vou falar o seguinte, olha, eu vou dever ao meu fornecedor 19 mil reais. Só que eu vou antecipar esse pagamento com o banco. Então, o que eu deveria fazer? O banco vai pagar esse fornecedor para mim e eu vou pagar o banco. O melhor dos mundos seria que isso estivesse descrito porque eu deixo de dever fornecedor e passo a dever banco. Então, a partir do momento que eu faço o risco sacado, que deveria ser o melhor cenário, eu vou lá e vou zerar o meu fornecedor. Então, eu estou devendo aqui fornecedor, vou fazer um débito nele. Fazer um débito aqui de 19 milhões. Ah, mas eu paguei o fornecedor? Não. Eu vou gerar um outro crédito contra o banco. Vou colocar de chamar aqui de risco sacado. O risco sacado aqui seria 19 milhões. Porém, eu teria 2 milhões de juros a pagar que eu deveria também gerar.
juros a pagar. E aqui, risco sacado a pagar. Vamos colocar que seja a pagar para ficar mais fácil. Ok, já não balanceou. O que eu deveria fazer? Fazer um débito de despesas com juros. E trazer esses R$2.000 aqui como despesa com juros. Automaticamente eu balancearia, deixaria de ter uma dívida de fornecedor e passaria a ter uma dívida de risco sacado com um banco, algo do tipo. Quando eu fosse pagar essa dívida, eu teria, por exemplo, um crédito lá no meu banco de 21 milhões, que baixaria risco sacado, 19 milhões, e baixaria juros a pagar de, por exemplo, 2 milhões. Ótimo. Essa seria a operação correta, porque eu ia reconhecer juros aqui como despesa, aumentar a despesa, diminuir meu lucro. Eu indicaria no balanço que eu tenho dívidas com bancos e não com fornecedores, são cenários distintos, por mais que não muda muito na questão, na lógica da coisa, porque é uma dívida operacional. Ela deveria ter uma contrapartida de estoque de qualquer forma. Mas os investidores saberiam um pouco melhor do que se trata. Porém, o que eles fizeram nesse caso? Pelo menos é o que eu entendo, assim, lendo o relatório até agora. No lugar deles fazerem essa operação, eles foram lá, vamos colocar, excluíram essa operação aqui, e trataram da seguinte forma. Eu tenho estoque com um fornecedor de 19, eu tenho um crédito com um fornecedor de 19. Na hora de eu fazer a liquidação, o que eu faria? Vou zerar uma dessas operações. Eu vou lá e faço o seguinte, vai baixar do meu banco, vai baixar o valor de 21 milhões, porque eu paguei 21. Lembra que tinha 19 de juros, que não foi apresentado originalmente, então eu não mostrei que tinha esses juros. E eu vou lá e jogo isso diretamente contra a conta de fornecedores, 21 milhões. O que isso causa na minha empresa? Automaticamente, a minha dívida de 19, ela é baixada e é baixado mais 2 milhões de outra dívida. Só que esses 2 milhões deveriam ser juros. A gente viu aqui em cima. Deveria ser juros que deveria ter sido reconhecido como despesa. Como eu não reconheci essa despesa, eu não tenho como pagar ela. Então, eles não reconheceram uma das operações do risco sacado e depois, para reconhecer, vou chamar isso aqui de liquidação, para ficar mais fácil. Eles não reconheceram a operação de risco sacado, que ia reconhecer juros e que ia reconhecer o risco sacado, trocando a característica da dívida, e eles passaram direto para liquidação. Quando eu falo aqui de liquidação, é a liquidação da dívida, ou seja, eles deveriam ter feito um procedimento de reconhecer o de risco sacado e depois liquidar o risco sacado e os juros, e eles não fizeram, partiram direto para liquidação e liquidaram banco com fornecedor. Então eles liquidaram a mais, aquilo que deveria ser um juros, o que eles fizeram? Eles colocaram como uma baixa de fornecedor. E aí a gente consegue entender aqui por quê. 17 milhões é completamente, não tem como falar que foi um erro, esses 17 milhões é de fato uma fraude, porque eu criei de forma artificial uma verba, um rebate de fornecedor, que diminuiria a dívida de fornecedor e diminuiria custo. Então isso aqui é uma fraude. Os outros 3 milhões poderia ser um erro numa contabilidade pequena, um erro numa escrituração de uma empresa menor, que tem uma equipe, mas um erro na Americanas, que deve ter um SAP, com toda uma estruturação de contabilização por trás dela. Então, para mim, a segunda parte também é uma fraude. Então, esses 3 bilhões aqui, que a gente está falando, trata-se especificamente desse desenho do risco sacado. Ou seja, ele era esses juros aqui que não foi reconhecido. Então, só para ficar mais fácil da gente entender, quando a gente fala disso aqui, esses 3 bi aqui, que foi reconhecido, ele de fato é o quê? É esse risco sacado aqui, reconhecido por eles, né? Que não foi reconhecido na época. Seria esses juros aqui, que eu coloquei aqui como 2 bilhões. Ou seja, então eu vou aumentar 3,6 bi em custo, despesa, né, com juros, e vou aumentar 3,6 em dívida de fornecedores. Agora vamos para a segunda parte, que é o quê? Os 17 bi. Esses 17 bi é a fraude que não tem discussão, né? Foi criado artificialmente, só para a gente poder entender aqui de forma bem clara. Tá aqui, ó, VPC artificialmente criado. No quê? No valor de 17 bilhões de reais. Isso aqui já é essa outra operação que eu desenhei anteriormente aqui. É esse valor aqui que reduziu o meu custo. Esse VPC aqui, ou VPC, como quiser chamar, que reduziu o meu custo. Fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar aqui o meu passivo nesse montante aqui de 17.700 mais 3,6,
que vai totalizar em 21 bilhões e 300, que vai aumentar nessa conta aqui. E a contrapartida disso, Carlos? Resultado. Resultado vai aumentar aqui os meus, provavelmente, prejuízos acumulados, porque eu tenho prejuízo. Se eu tivesse lucro, eu ia reverter o lucro depois do prejuízo. Mas como eu tenho prejuízos acumulados, ele vai aumentar aqui em 21 bi. Até agora, o que acontece? O PL da empresa, que estava em 15, vai passar a ser 6 negativo. Ponto importante para a gente tratar aqui, ou seja, o que é o resultado que a gente vai ver nos próximos dias, aparentemente até este cenário. Vamos ver os impactos disso aqui? Aqui eu só separei risco sacado, só para a gente poder estruturar isso aqui. Operação Americanas. Beleza. Agora vamos dar uma olhada rapidamente no balanço. O que acontece com o balanço dela? Se a gente pegar essa parte aqui, o PL dela, que hoje está assim, ele muito provavelmente ficaria aqui menos. Se eu subtrair 21 bilhões e 300, ele vai totalizar ali em aproximadamente, vou colocar ali, vai sobrar o quê? Praticamente 6 bilhões. Ou seja, não prejuízo. De PL negativo, beleza? Porém, aí vale a gente dar uma olhada. Eu não sei se eu estou com ele aqui, com esse fato relevante. Aqui, ó, estou com ele sim. Os sócios aumentaram o capital em 10 bi. Então, por que as pessoas estão começando a acreditar em subir as ações da Americanas? Porque tem gente apostando nisso aqui. Se eu tenho 10 bi entrando na empresa, agora, eu falei aqui que eu vou ter praticamente 6 bi negativo. Se eu aumento o meu capital social em 10 bi, a empresa já reverte, a situação não fica tão ruim. Claro, ainda tem que se tornar uma empresa rentável, coisa que ela não é hoje, já que ela está com esse prejuízo todo. Aí ele fala aqui da contratação das operações de risco sacado, de 18,4 bilhões. Isso aqui que ele está falando que é o quê? O risco sacado aqui, a parte da operações de juros que foram lançadas incorretamente, eu entendo que é esses 3,6. O risco sacado é o que eu acho que ele está falando que se contrapõe. O impacto delas em fornecedor praticamente se anulam. Isso é o que eu entendo. Eu não consigo ver o fato de que se eu voltar o risco sacado para lá e ainda colocar o VPC, eles vão se anular, porque é uma redução que eu estou falando que não existe. O outro é transformar uma coisa que era pagamento de fornecedor em pagamento de... Uma coisa que era pagamento de fornecedor, eu estou transformando como pagamento de... Desculpa, uma coisa que era pagamento de banco, estou transformando em pagamento de fornecedor. Então, a parte desses 18,4 bi de risco sacado, ele só vai reverter. Olha, eu tinha uma dívida que era para ser fornecedor, que era para ser banco e virou fornecedor. Ok? Então, na hora que eu voltar esse valor aqui de VPC, ele vai aumentar o meu fornecedor e eu vou pegar esse fornecedor, que na realidade não é fornecedor, e vou mover para risco sacado, que é isso que eu expliquei aqui nesse momento. Então, essa operação aqui, para mim, ela de fato, como operação, ela vai explicar esse valor de 18,4 bi. Aí agora, gente, aí é razão para poder analisar. Eu realmente não vou ter a capacidade de ter essa resposta aqui para vocês de forma tão clara. Eu acho que isso aqui só vai reverter essa situação aqui. Ele vai gerar essa operação aqui, que não foi gerada ainda, 18,4 bi. Então, automaticamente, meu balanço vai subir em 18,4 bi vai subir 17 bilhões aqui, né? Em fornecedor. Então, eu subo aqui em fornecedor aquilo que eu falei. Ó, 17,7 bilhões, fornecedor aumenta. Então, o meu fornecedor aqui vai para mais 17,7 e vai para 24,2, algo do tipo. E depois, eu vou tirar esse valor daqui e vou jogar para a conta de empréstimo. Então, ele só vai ter um impacto de 17. Então, a dívida para mim não é de 40. A fraude não é de 40, igual algumas pessoas estão falando. A fraude, para mim, ao meu ver, ela é de isso aqui. Isso aqui é a fraude, basicamente. Esses 2 bi foram contratados, mas sem anuência, então deve ter sido contabilizado em outro lugar, mas parece que foi. Também, então ele está falando que a dívida é de fornecedor. Esse 17,4
que seria risco sacado, também não. Agora, aqui em cima é de fato fraude. Então, vai aumentar ali em praticamente 20, eu falei 21, né? 21.300 o passivo da empresa. Aumentando em 21.300, a gente já viu aqui embaixo o quê? Que eu vou ficar praticamente com 6 negativo. Entrou 10 bilhões de aporte dos sócios, PL volta a ficar positivo. A empresa tem uma estrutura. Agora, reverter isso de fato para uma empresa lucrativa, aí é voltar para as DRS todas, analisar as DRS e começar a entender por que a empresa fechou em prejuízo esses anos e tentar reduzir custo, melhorar a margem e ser mais lucrativa. Porém, numa época que a gente está entrando com a Amazon no Brasil para competir com essas empresas. Então a Amazon está cada dia mais forte. Se você não entende no mercado online, não acompanha, o que tem de garoto aí de 20 e poucos anos que foi para o mercado online e está vendendo absurdo, aproveitando a hype da Amazon, aumentando a hype desse mercado, chegando a faturamento de 10, 20 milhões mês, vocês não acreditam. Então, assim, tem muito cara aproveitando essa onda, gerando vendas absurdas no marketplace, porque tem muita gente apostando. Americanas, Magazine Luiza, a Amazon está apostando muito em vendas online. Então, assim, como vai ficar isso daqui para frente, eu não sei. Mas espero que eu tenha explicado bem, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro qual é a estrutura, do que a gente está falando aqui, no caso do risco sacado, no caso da fraude da Americanas. Espero que tenha ficado claro também como a contabilidade é sensível e, principalmente, por que uma auditoria não pegou. Se eu forcei um contrato que, de fato, não tem um documento fiscal válido, não tem como pegar. Quem pegaria isso, infelizmente, eu tenho que falar que é uma consultoria que estaria dentro da operação. Seria uma consultoria que olhar esses contratos e entender que esses contratos deveriam ter um reflexo em negociações que os sócios deveriam estar cientes. E se eles não existissem, claro que seria um questionamento a partir de um conselho. Mas não dá para falar também e garantir que uma consultoria pegaria. É o que eu falei. Alguém estivesse dentro da operação com uma visão mais estratégica conseguiria pegar. Agora, a parte dos bancos, sim, eu considero que é uma falha. Por quê? Deveria ter tido uma carta de circulação nos bancos que apresentaria qual que é o endividamento da empresa perante cada banco e não teria contrapartida no balanço da empresa. Então teria uma divergência, seria uma primeira fase, um primeiro elo para criticar. Na hora que criticasse, eles teriam que mostrar que aquilo foi erroneamente para dentro da conta de fornecedor. Na conta de fornecedor, eles começariam a procurar um pouco mais, talvez pegando mais cartas de circulação, teria o risco sacado, ia ver que o seu risco sacado não reflete também na dívida nem de fornecedor, nem na dívida de banco, ia ver que na realidade aquilo ali também estava reduzindo. E aí, para chegar até a parte, de fato, do VPC, né, da verba de patrocínio compartilhado, seria um pouco mais difícil, porque eles poderiam receber contratos. Aí ele teria que pegar o contrato, ligar, por exemplo, para a Apple e falar: Apple, você tem um contrato de verba compartilhada? É uma chips, uma coisa do tipo. PepsiCo, né, no caso, não é uma chips. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado um norte para vocês do que está acontecendo e, principalmente, mostrado para vocês a importância de uma boa contabilidade, a importância de uma contabilidade que reflete os resultados da sua empresa. Preocupe-se com isso, empresário, porque se os sócios da Americanas, com uma contabilidade interna bem estruturada, com uma auditoria fazendo análise todo ano do resultado da empresa, não encontrou isso, é porque não é fácil você encontrar fraudes feitas dentro de uma contabilidade, quando a fraude é bem feita. Então, se você vai tomar a decisão com base em números contábeis, faça isso com segurança. Se você quer ter uma boa análise financeira, use a ciência contábil, mas use isso a partir de análises gerenciais. Crie análises gerenciais que vão explicar a realidade financeira do seu negócio. E a partir dessa análise gerencial, você contrapõe com análise contábil, porque tem que ser muito similar. Claro que gerencialmente você pode ter mais detalhamento, você pode ter uma visão muito mais estratégica, mas contabilmente tem que ter um reflexo muito similar. E tome cuidado, porque aqui o problema é com o mercado, ele é rápido. O mercado, quando vê um problema, age imediatamente, porque ele não quer correr mais risco. O fisco não. O fisco não preocupa, o fisco tem 5 anos sempre para te cobrar. Então, se ele vê um problema e tem uma suspeita, ele tem mais 5 anos para continuar investigando o seu caso, até que ele consiga identificar o problema e, de fato, vir atrás de você, cobrando com multa, tudo isso. Então, não é uma questão de fazer fraude contra o fisco, mas é uma questão de mostrar, de fato, a realidade do seu negócio de forma segura para o fisco. E muitas das vezes,
eu vejo empresário que não se preocupa com isso. Eu já vi contabilidades das formas mais absurdas da vida. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora não, porque eu preciso finalizar o vídeo, eu preciso terminar algumas coisas. Agradeço quem ficou até aqui, espero que você tenha gostado, espero que você tenha de fato entendido a importância dessas questões e tenha entendido, no final das contas, como que funcionou essa fraude da Americanas, como que funciona esse tipo de situação, para que você possa entender melhor, tomar melhores decisões para investir, para controlar sua empresa, para controlar seu capital e para acompanhar o seu negócio. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui e lembre-se, aqui nesse canal a pauta é sempre a mesma, não importa o que você veja aqui. A gente sempre vai falar de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica.